Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O vídeo de hoje é sobre motivos para crer que Deus existe, ou motivos para acreditar na existência de um Deus. Primeiro que nós devemos falar a respeito de Deus, nós não falamos a palavra existir. Porque se há um Deus, ou se alguém acredita em Deus, ele seria algo muito mais poderoso ou além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Então, quando nós mencionamos sobre Deus, nós não falamos Deus existe, mas falamos Deus é. Porque quando nós falamos existe, nós estamos falando de um ser, de algo que está subordinado à existência. Alguma coisa que teve um começo. Mas quando nós falamos a respeito de Deus, nós estamos dizendo que é alguém que não teve um começo e nem um fim. Ele é antes do começo e depois do fim. Então, Deus, ele não existe. Deus, ele é. Mas para ficar de uma forma que a gente entenda melhor, nós vamos falar Deus existe nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro motivo para acreditar que Deus existe: a perfeição e a lógica do universo. Esse é o primeiro motivo pelo qual devemos crer que Deus existe. Se você observar, o nosso universo, ele está em perfeita harmonia. O universo, ele é perfeito. Tudo que existe tem uma lógica. Todas as coisas que existem são lógicas. Quando você olha para os planetas, quando você olha para as galáxias, quando você olha para as estrelas, quando você olha para o planeta Terra, você vê uma lógica em toda a existência. Você vê uma lógica em todo o universo. Então, olhar para essas coisas tão perfeitas e tão bem elaboradas e não acreditar que tem um arquiteto, alguém que construiu tudo isso, é no mínimo irracional. Então, se você, por exemplo, subir em um avião e pegar dezenas e centenas de coisas, de objetos aleatórios e soltar desse avião, qual é a probabilidade dessas coisas caírem arrumadas em locais específicos, totalmente organizado? A probabilidade é mínima, é quase zero. Então, do mesmo jeito é o universo. Se nós crermos que o universo veio do nada, qual a probabilidade de o universo ter essa lógica que ele tem? Porque tudo está em perfeita harmonia. Tudo está exatamente onde deveria estar. Se você olha para o planeta Terra, você vê as coisas exatamente como elas deveriam ser. O planeta é perfeito para habitar. A Terra é perfeita para nós vivermos. Quando nós nos deparamos com situações hipotéticas de o ser humano habitar outro planeta, nós vemos situações absurdas onde praticamente nós olhamos e dizemos: é impossível fazer isso. Por quê? Porque nós olhamos para o planeta Terra e vemos o quão coisas maravilhosas tem aqui. Tudo está em perfeita harmonia para que nós existíssemos neste planeta, para que o universo tenha essa lógica. A probabilidade de um universo ser criado do nada é que o universo seria um local sem sentido nenhum, sem lógica, sem pé nem cabeça, sem começo nem fim, onde as coisas não fariam muito sentido, mas as coisas têm lógica, as coisas têm sentido, as coisas fazem sentido. Então, esse é um motivo para crer que há um arquiteto por trás de tudo o que existe no universo. Segundo motivo para crer que Deus existe: nada na natureza observável evolui. Tudo se deteriora, tudo se destrói. Então, se você observar, quando alguém refuta a existência de um Deus, ele vai dizer que o universo e a natureza e a terra, a vida, está em constante evolução. Mas quando nós olhamos para a natureza em si, nós vemos que tudo só se deteriora, tudo só se acaba. As coisas elas nascem, mas quando chega em um certo ponto, ela vai se acabando, ela vai se deteriorando. E quando nós olhamos para o planeta Terra e para tudo que existe, nós vemos que
tudo é assim. As coisas elas vão apenas se destruindo, elas vão apenas acabando. Os recursos também naturais só vão se acabando, se esgotando, se gastando. Então, é mais provável que Deus ele tenha feito tudo no início, ele tenha construído este universo no início e ao longo do tempo as coisas estão apenas se encaminhando para o fim. Tá bom? Esse é o segundo motivo pelo qual nós devemos crer que Deus existe. Terceiro motivo para crer que Deus existe é o fato de nós pensarmos. Quando nós pensamos em muitas coisas da vida, nós não paramos para pensar, não paramos para imaginar o quão sobrenatural é o fato de nós podermos pensar, de nós podermos raciocinar, porque isso é algo tão normal, tão comum para nós, que nós não paramos para imaginar, para pensar o quão extraordinário é isso. O fato de nós pensarmos, de nós sabermos o que estamos fazendo, de nós aprendermos coisas novas. Porque se você olhar para o animal, se você olhar para os animais, eles agem de acordo com seus instintos naturais. Eles agem de acordo com a sua natureza. Aquilo pelo qual ele foi criado para fazer, ele faz durante toda a sua vida, porque ele vive de acordo com seus instintos. Nós não. Nós podemos raciocinar, pensar, mudar as nossas atitudes, mudar as nossas ações de acordo com aquilo que nós aprendemos. Então, o fato de nós pensarmos, de nós raciocinarmos, é um grande indício de que Deus existe. Porque quando você olha para o que o ser humano constrói, por exemplo, a inteligência artificial, não chega nem 1% do que é a mente humana. Por quê? Porque a inteligência artificial é apenas códigos muito avançados que respondem com quase precisão as coisas, mas não chega nem a 1% do que é a mente humana. Então, é algo muito extraordinário. A mente humana é algo que não pode ser replicado pela ciência. Por quê? Porque a mente humana é algo totalmente sobrenatural, onde nós não podemos explicar. Então, um bebê que nasce no ventre de uma mulher, que cresce no ventre de uma mulher, com, sei lá, 4, 5 anos, ele já está completamente desenvolvido. Uma criança já tem aprendido quase tudo nessa vida. Algo que a ciência, com a sua os seus maiores dos recursos, não consegue replicar. Claro que muitos vão refutar isso e dizem que daqui a algum tempo vão poder replicar a mente humana, mas eu acredito que não. A mente humana é algo extremamente sobrenatural, extraordinário. Então, o fato de nós pensarmos é um grande indício para crer, para acreditar que Deus ele existe. Quarto e último indício para acreditar que Deus existe é as histórias bíblicas. Quando nós falamos a respeito da existência de Deus, nós devemos ver o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Então, o fato de a Bíblia ser um livro histórico é um fato muito importante para crer que Deus existe. Por quê? Porque a Bíblia é um livro muito antigo, um livro que fala a respeito de histórias comprovadas, outras que a ciência ainda não comprovou ou que tenta refutar, mas que a Bíblia é um livro que ela conta desde o início de tudo e vai contando as histórias uma após a outra, geração após geração, até os dias, um pouco depois dos dias de Jesus. Então, existem muitas histórias bíblicas que são comprovadas. Existem muitas histórias bíblicas que são não somente hipóteses, são históricos. A ciência já comprovou a veracidade daquelas histórias. Então, a Bíblia ela vai contar desde o início, geração por geração, até certo tempo, até dias que a ciência já comprovou que são reais. Então, se a Bíblia ela fosse um livro criado simplesmente por homens, ela não se preocuparia fortemente em mostrar geração por geração desde o início de todas as coisas. Então a Bíblia ela é um livro extraordinário
E quando alguém tenta refutar a veracidade da Bíblia, ele se depara com uma situação muito hipotética. Ele se depara com a questão de poder explicar onde é que a Bíblia começa a ser mentira e onde é que ela começa a ser verdade. Por quê? Porque quando alguém diz que a Bíblia é mentirosa, ele tem que dizer que algumas histórias ali são reais, que algumas histórias ali são verdadeiras. Mas quando alguém crê verdadeiramente que Deus existe, ele sabe que as histórias bíblicas, elas batem exatamente com fatos históricos que aconteceram de verdade. Então alguém vai dizer assim: "Ah, não, porque as histórias bíblicas, elas são apenas versões, visão de um certo povo, de acordo com aquilo que acontecia no seu tempo, na sua vida". Mas a perfeição que a Bíblia é muito diferente de um livro que, se fosse escrito por civilizações normais, não conseguiria replicar, porque é um livro extraordinário. Então, são esses 4 fatos para crer que Deus existe. Eu quero ressaltar que a intenção desse vídeo não é criticar quem não crê em Deus, ou quem desacredita, ou quem tem outro tipo de fé ou outra crença, mas simplesmente é te dar 4 motivos para crer que Deus existe. E uma vez eu quero te dizer aqui durante esse vídeo, a questão de crer que Deus existe é pela fé. Se nós tivéssemos a certeza, se nós tivéssemos algo palpável para dizer que Deus existe, não seria fé, seria apenas acreditar por ver. Mas eu não quis falar nesse vídeo a respeito de experiências sobrenaturais que muitas pessoas têm, porque eu quero focar nesse vídeo exatamente sobre coisas que todo mundo pode refletir a respeito disso. Então, são esses 4 motivos que eu queria trazer para você para crer que Deus, ele existe, tá bom? Eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, que Deus abençoe sua vida, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que Deus te abençoe, fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.